Estamos iniciando mais um Pampa Boa Noite. Armando Burdi, Pampa Boa Noite hoje com praticamente 100% do PIB jurídico do Rio Grande do Sul. Do conhecimento, discernimento, da tradição jurídica, das letras jurídicas e da política do Rio Grande do Sul. Então vamos ver, o doutor Roberto Bandeira Pereira, procurador de justiça, ex-procurador-geral de justiça, é o nosso participante permanente do programa, da mesma forma o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, doutor Arnaldo de Araújo Guimarães, que está só Arnaldo Guimarães aí nos créditos, mas não podemos esquecer do Araújo, doutor Paulo Olímpio, que como ex-procurador de justiça também, hoje advogado, mas dentro deste conceito que o nosso Armando Burdi estabeleceu aqui, de praticamente todo o PIB. Aí vamos completar com o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Marco Aurélio dos Santos Caminha. Prazer tê-lo aqui, desembargador. Em primeiro lugar, agradecer o honroso convite e a satisfação muito grande de estar em meio a tantos notáveis lidadores do direito e da imprensa, na pessoa do Armando Burdi e de ti, né, como presidente do programa. E vamos escutar e ver se eu aprendo bastante com vocês hoje, como tenho aprendido através do vídeo. Não, nada, nós aqui aprendemos com o somatório aqui de conhecimentos que todos têm, né? Mas antes eu quero tratar, antes de conversarmos sobre eleitoral, do assunto que o senhor denunciou aqui, quando inspecionou os hospitais da Ubra, há quantos anos atrás? Não, acho que há 10 meses, mais ou menos, Paulo. Não fechamos nenhum ano daquela vistoria que foi feita no. E como é que o senhor encontrou na época os hospitais? Na época, o Hospital Independência ele estava absolutamente pronto para ser reaberto, né? Com equipamentos, com todo o equipamento necessário para um hospital. Quando nós lá estivemos, juntamente com inúmeras outras entidades da saúde, encontramos um hospital que, naquele momento ainda eu referia que não entendia por que o hospital estava fechado. E disse isso aqui no ar, num dos nossos programas, né? Qual não foi a minha surpresa agora, com uma vistoria que foi feita nesse hospital, que recebi lá na sede da UAB algumas fotos que foram tiradas dentro do Hospital Independência, onde o hospital hoje está totalmente vazio, né, ou praticamente vazio, com o equipamento médico, com os equipamentos aqueles mais caros que se conhecem, coisa completamente abertos, alguns já nem estão mais lá, né? Isso demonstra, Paulo, essa situação que nós temos denunciado há bastante tempo. Eu acho que a imprensa tem tido um papel relevantíssimo nesse ponto, a sociedade tem colocado a preocupação que nós temos nessa área da saúde, né? E demonstra esse descaso que se tem hoje com a saúde no estado do Rio Grande do Sul, no país como um todo, né? Nosso país que cobra uma taxa de impostos altíssima, né? Uma das maiores cargas tributárias do mundo, e devolve muito pouco em termos de saúde, em termos de segurança, em termos de educação. Agora o próprio judiciário, como há poucos dias nós vemos uma situação absolutamente difícil, né, no âmbito do Poder Judiciário, que não consegue contratação de novos servidores. Temos um quadro hoje com praticamente 2.000 servidores hoje que não são nomeados porque o Poder Judiciário sofre a limitação da lei de responsabilidade fiscal, e isso afeta todos nós, afeta a sociedade. Ontem acompanhei a entrevista coletiva do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, perguntei a ele qual a estimativa inicial de gastos, de despesa para reequipar o Hospital Independência. Ele falou que ficará entre 5,5 e 6 milhões de reais. Pois é, Burdi, mas isso pronto, né? O que não é muito se comparado com o serviço de prestação. Parece 93 leitos que serão colocados na ortopedia, ou seja, desafoga o hospital de pronto-socorro e cria um outro nicho. Inclusive também na área das mais necessárias. Sim, mas a pergunta é por que um hospital que estava equipado hoje não está mais? Pois é, Burdi, isso é que eu justamente ia colocar, né? Choca, Bandeira, porque isso eu via, isso nós estivemos lá e vimos. Eu até diria o seguinte, eu acho que sobre saber onde foram, porque esses equipamentos eletrônicos também, se ficarem parados, eles estragam, né? Então, não, mas aí não é nem a questão de saber se a remoção não está mais lá. Saber se a remoção foi feita de forma criminosa ou para adaptar no serviço público. Foram removidos.
Não, e Bandeira tem mais. O equipamento que lá estava, como o prédio, estavam eles penhorados. Sim. Ou seja, nós estamos diante. Disponível. Portanto, nós estamos diante, eventualmente, se isso aconteceu, nós estamos diante de um crime. Né? Quando eu escuto o presidente da nossa OAB se manifestar nestes termos, e sabendo que nós pagamos 40% do PIB em tributos e temos uma retribuição lamentável de serviços públicos. É verdade. Nós ficamos a meditar, meu Deus do céu. E para e passo, nós acompanhamos a nossa presidente da República sair para preencher buracos administrativos no Ministério do Transporte, tutelar o ministro, demitir A, B, C, D, E, F. Chegou agora a vez do último dos moicanos, Ideraldo Caron. Presidente não pode cuidar do varejo, o presidente tem que cuidar do macro, da política macro, da maior política. Então nós que pagamos esse tributo, doutor Lamac, temos essa saúde precaríssima e agravada com esse nosso clima de inverno no Rio Grande do Sul, levando a situações lamentabilíssimas. Cirurgias eletivas estão vedadas em qualquer hospital do nosso estado, não tem mais espaço. E vai agravar, pô. E vai agravar. Temos a crise dos hospitais filantrópicos agora, que já está para estourar. Quando nós temos a situação dos transportes, das estradas, que são calamidades públicas, essa crise política no setor tão importante como o transporte, meu Deus do céu, eu não vou falar nem em educação. Estamos em férias escolares. Então, Burdi, ou nós reagimos, e aqui eu vi, agora recebi há pouco do presidente da GERT, Alexandre Gadret, o relatório mostrando que a capilaridade das rádios num trabalho de formação da cidadania, ou a cidadania brasileira reage com altivez, com dignidade e cobra dos seus governantes e administradores uma resposta condigna, ou nós marcharemos ineludivelmente para o fracasso. Mas nós... Eu mostrei aqui, aproveitei o relatório da GERT que o presidente Alexandre Gadret entregou a todos, e eu estou fazendo a entrega agora para o presidente da OAB. Sobre isso, Paulo, quero fazer um registro aqui. Há pouco nós participamos de uma solenidade, o presidente da Ordem dos Advogados, por questão de compromisso, chegou direto para o programa, a solenidade foi antes, e que o presidente da GERT, o Alexandre Gadret, nos faz chegar às mãos o relatório social da agência, da GERT, da Associação Gaúcha de Rádio, de Emissoras de Rádio. Então é o seguinte, o trabalho aqui relatado é fantástico e mostra justamente o quanto a própria imprensa ele vem convergir com a realidade que a imprensa não tem uma noção exata do serviço que desenvolve no que diz respeito à questão de defesa da cidadania e a questão do seu compromisso social. E, portanto, eu quero cumprimentar a GERT porque organiza, de fato, inclusive envolvendo todo o sistema. São rádios pequenas aqui, eu especialmente duas que eu tenho extremo carinho por ter sido promotor, é a Rádio Marabá em Iraí, a Rádio Cultura em São Borja, e que a frequência dos juízes e promotores, até para chegar com a sua palavra direto ao contribuinte, direto. Campanhas, as emissoras de rádio e televisão com o Ministério Público, quando o senhor foi procurador de justiça, e também com o eleitoral sempre. É que o nosso trabalho, ele encontra um trabalho institucional. O Paulo Olímpio foi procurador-geral, assim como eu, e hoje aqui nós temos figuras ilustres que desempenham
com grande responsabilidade de suas funções. Promoveu o Eduardo de Lima Veiga de promotor a procurador. Né? Sim, foi meu procurador-geral no ingresso. No ingresso também? Não, eu ingressei ainda no fim do mandato do doutor Sanfelice, mas o estágio há um erro histórico nessa informação que o senhor acabou de dar, que eu pretendo corrigir. Não, então corrija. Eu não o promovi a procurador, eu o nomeei. Nomeei. Aí a questão de terminologia que eu tô por fora. Ele foi o orador da turma, em 1989. Grande figura. Já que estamos falando mas o que eu digo, assim, ó, só para concluir, no trabalho de um promotor e de um juiz e dos advogados numa comunidade pequena, quer dizer, isso, o rádio, ele representa um atalho, ou seja, com menor esforço, com a possibilidade concentrada, o sujeito chega com a palavra adicional, porque aquela rádio pequena ali é um canhão naquela comunidade. E a GERT acaba fortificando esta realidade, porque também os coloca em cadeia que pode depois redundar na elaboração do trabalho desse. O que nós estamos falando aí da justiça hoje defasada em várias questões, especialmente funcional, é que tudo isto, todas estas crises aí na educação, na saúde, na segurança, desemboca na justiça. Com certeza. Mas pegando o Genaro disse aqui que vai botar uma banca ali para distribuição de remédios. Vai virar uma farmácia. Infelizmente. É uma substituição de atribuições, né? Quando deveria ser do Executivo através do Ministério da Saúde, o Judiciário é obrigado a intervir numa área que para ele é completamente estranha, que muitas vezes cria embaraço a quem deve atender aquela determinação judicial. Mas pegando um gancho do que foi dito pelo doutor Roberto sobre a importância da rádio no interior, um dos grandes detalhes, uma das grandes finalidades no auxílio à justiça é o veículo de chamamento das testemunhas. O sujeito está lá no interior. Até dos réus. O sujeito está lá no interior. Alcance. Aonde nos locais, me perdoem, eu estou falando da época que eu estive no interior, ou seja, alguns anos atrás, especificamente. Alô, terceiro distrito de São Paulo. Manda chamar pela rádio, por favor. Por favor, comparecer a tal lugar, não dizia o fórum, falar com o seu fulano. e era o evento, o trabalho social, né? Das rádios do interior sempre. Substitui o telefone, muitas vezes, problemas de comunicação. Fulano avisa que está bem. Também, exatamente. A função social da rádio é bem maior que da imprensa escrita pelo alcance e pela imediatidade da comunicação. Perfeito. Mas eu já quero fazer um link, aproveitando a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, até porque, em termos de eleições, o Brasil está à frente de todos os outros países. Tá? A tecnologia chegou e favorece. E eu gostava tanto, presidente, os senhores acabaram com tudo, de ficar 13 horas na televisão com o computador na frente, fazendo voto a voto, né, no mando por urna. Cheguei a ficar 13 horas no ar na TV Guaíba, dando resultados aqui na TV Pampa, hoje não piscaram de olhos. Sabe que... Sim, mas a margem hoje é infinitamente menor, é praticamente inexistente. Em 2-3 horas está resolvido. Eu participei de uma última... Agora eles querem... Olha aqui, gravar mais toda essa cobertura, né, para os veículos de comunicação. Eu participei como promotor eleitoral de uma eleição em Iraí em 1989, se não me engano, foi para prefeito, 89? 89 prefeito. 89 prefeito. A cada urna que abria, colocava um na frente, uma urna botava um na frente, e aí aquilo foi indo, foi levando o pessoal ao estado de Nervos, que chegou um determinado momento, a sabedoria do juiz experiente, porque na verdade o tribunal tinha designado, porque o juiz que era titular em Iraí tinha saído e aí eles designaram um grande juiz, falecido desembargador Paludo. Leonel Pedro Paludo, grande figura e grande magistrado. E ele era juiz experiente, e a capital foi designado para aquela. E criou uma confusão emocional, porque a rádio e a imprensa e hora botavam na frente. Aí chegou uma hora que veio uma informação da brigada: olha, estão dizendo aí que vão invadir aqui um grupo.
para furtar uma urna e terminar. E aí o que eu vou fazer? Ficou aquela confusão, e aí vem a experiência do Paludo. Ele chega, não, vamos fazer, não, fiquem tranquilos. Aí levou 1, 2 urnas, ele suspendeu os trabalhos para janta, mandou esvaziar, fechou. Bom, agora só os fiscais, agora ninguém entra, só os fiscais de partido. Eu fui às E abriu para dar o resultado. Eu fui às coleções de jornais no Museu de Comunicação Social Hipólito Zé da Costa para ver qual foi a diferença na eleição em que Jânio Quadros se vitoriou. Interessante. E fiquei folheando, e o resultado não aparecia nunca. E folhei. O resultado saiu no 34º dia após a eleição. É inimaginável hoje. Que coisa é isso, né? 1 mês e 4 dias depois. Hoje é praticamente instantâneo. É instantâneo. Exato. Em tão pouco tempo, a Justiça Eleitoral aprimorou o processo de apuração de nós votação. ainda temos um grupo de brasileiros que gostam de falar mal do Brasil, né? Nós estamos à frente no mundo inteiro nessa questão de apuração de votos. Todos nós estamos à frente dos americanos. À frente. Aqui, ó, nesse caso de Iraí, só para completar, a eleição foi resolvida por 28 ou 30 votos. Simão. Boa noite, @pampa.com.br. Na volta, o doutor Paulo Olímpio. Após o intervalo comercial. Boa noite, @pampa.com.br. Nós estamos aqui até para registrar a choradeira aqui, como a do Fábio lá de Canoas. Boa noite, Paulo Sérgio, sou gremista, mas do jeito o Grêmio vai para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não apoiado, eu sou torcedor do Julinho Camargo. Tô com ele e não abro. Nós temos que dar força, Julinho. Intervalo comercial.